Vamos lá. Boa tarde a todos aí. Bem-vindo. Com muita alegria que eu dou as boas-vindas a vocês aí, pessoal. Obrigado pela audiência e prestígio ao nosso evento, Lean Forum 2020, que iniciou terça-feira e vamos até hoje, no final da nossa noite aqui. Conforme nossa programação, hoje das 14 às 17 horas, teremos mais 3 minicursos. Os minicursos são Gestão de Fluxos 3Rs, Gestão da Transformação Lean e Lean Service. Ok? Estarei apresentando o nosso CEO, Paulo Ghinato, que estará fazendo a apresentação do nosso primeiro minicurso, Gestão de Fluxos 3Rs. Paulo Ghinato é PhD em Engenharia de Sistema de Manufatura pela Universidade de Kobe, Japão. Mestre em Engenharia de Produção, Engenheiro Metalúrgico pela UFRGS. 35 anos de experiência profissional como engenheiro, especialista, professor universitário, executivo e consultor. Atua na academia em programas de especialização, mestrado e doutorado, tendo pesquisado, lecionado e orientado mestrandos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de Pernambuco. Publicou livro e dezenas de artigos sobre gestão de operações e Lean. Atualmente é professor convidado pelo programa de pós-graduação em Engenharia de Produção na Universidade de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Ghinato iniciou sua jornada Lean há 27 anos, 4 dos quais passados no Japão, para onde retorna anualmente conduzindo missões técnicas ao Japão. Sua experiência com o Lean System inclui mais de 10 mil horas de atividades de Kaizen e diversas plantas industriais no Brasil e no exterior. Ghinato é fundador e CEO da Leanway Consult. Ghinato, é com você. Excelente a sua generosidade em rapidamente me apresentar, Thiago-san. E aí eu já começo perguntando aos amigos aí se enxergam a tela do meu PowerPoint, que eu acabei de compartilhar aqui. Será que está projetado para todos? Isso, agora está em modo apresentação, Ghinato. Excelente. Tiago Sanz, demais colegas, vocês já sabem, a gente já combinou, mas eu reforço, me ajuda na questão do tempo, você sabe que eu sou enlouquecido aqui, me desembesto a falar e não paro mais. Então, nós temos 1 hora, né, para conduzir isso. Na verdade, agora não mais do que 1 hora. Tem 50 minutos e vamos lá. Isso aí, Ghinato. Excelente. Bom, o primeiro desses 3 minicursos de hoje à tarde, completa a série de 6, né, começadas ontem, ele tem esse título. Nós vamos tratar desse tema central. Gestão de fluxo, a partir dos 3 Rs. A gente tem chamado assim porque... convenientemente, a gente identificou 3 elementos centrais na gestão de fluxo, que são ritmo, rotas inequívocas e rotinas de movimentação, portanto, os 3 R's. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês desse conceito, mais do que conceito, dessa abordagem para a gestão de operações a partir da gestão de fluxo. Bom, mas antes, me permitam, ontem eu comentei isso para aqueles que participaram da série de ontem, eu comentei e repito aqui, que é o seguinte: de onde é que vieram esses minicursos? Os 6. Por que os 6? Bom, é uma combinação, na verdade, de algumas consultas que a gente tem feito nos últimos 6 meses. E a gente tem aproveitado esse momento, né, de 6 meses que a gente está intensivamente atuando remotamente, webinars, lives, e tem aferido, tem capturado os interesses. E vários temas são de muito interesse, vocês vão ver nas lives que estão registradas no nosso canal, no YouTube e no nosso site, tem vários temas recorrentes ali. Um deles, não é de graça, gestão de fluxo. Aparece com força. Eu já falei várias vezes em seminários, congressos, à época, antes da pandemia. Antes da pandemia e depois de pandemia. Antes da pandemia, vários congressos no Brasil, presenciais, que eu abordei a questão da gestão de fluxo, como keynote speaker. E agora, nos 6 meses, né, de pandemia, direto esse tema tem sido abordado também em seminários, congressos agora remotos e dentro das nossas lives e webinars de quintas-feiras. Então, primeiro aspecto nós capturamos
esse interesse, né, da turma de forma geral, dos nossos colegas, amigos, interlocutores, esses 6. Por isso que nós compusemos esse conjunto assim. E, claro, a gente foi buscar onde? Nas nossas competências. A gente vai falar daquilo que conhece. Então, por isso que eu projetei propositalmente aqui para vocês esse conjunto de workshops. São os workshops que compõem o nosso portfólio de treinamentos que a gente lança a mão quando dê projetos de consultoria para formar a massa crítica que vai estar atuando conosco. Então, dá para perceber, por isso que eu pus em destaque, gestão de fluxo é um deles. É um dos módulos, eu diria, centrais da nossa abordagem, e por isso que ele tem despertado tanto interesse e é alvo, né, dessa nossa primeira hora da tarde de hoje. Bom, eu devo dizer a vocês também que assim, esse é um tema especialmente caro a mim. Eu tenho escrito a respeito, escrevi alguns artigos, e tem um artigo muito mais robusto que vai ser publicado numa revista internacional de primeira linha, está no prelo, deve sair dentro dos próximos meses, que trata essencialmente disso, mas uma abordagem mais robusta, conceitual, acadêmica, né? Enfim. E eu também decidi, na revisão do livro, ontem eu acho que o Severo só comentou, nós vamos relançar o livro Sistema Toyota de Produção Mais Simplesmente Just in Time, e eu vou abrir, eu não ia revisar profundamente o livro, mas eu vou fazer algumas concessões, uma delas é essa, eu vou abrir um espaço num dos capítulos e eu vou inserir e ampliar essa discussão ali no livro, na segunda edição, a questão da relevância da gestão de fluxo, a questão da importância dos 3 R's para fazer essa gestão dos fluxos. Bom, então deixa eu colocar assim, gente, para vocês. É um mini curso, 1 hora, esse vocês viram ali no portfólio, esse é um workshop que a gente conduz ao longo de 8 horas, é um dia inteiro. E depois vai para o Gemba para fazer as experiências, experimentações, os testes de hipóteses, enfim. Então é muito denso. Então é um overview, de novo, como ontem eu coloquei, os colegas assim procederam, né? Um overview para despertar, assim, explorar o tema de forma geral, despertar o interesse e a curiosidade de vocês para a relevância, né, do que a gente está trazendo. Então, nesse espírito, eu estou destacando, tem mais, obviamente, muito mais dentro desse contexto, né, desse workshop, desse tema, mas eu destaquei, resumidamente, esses pontos que aparecem no sumário. E mais ainda, estou dando destaque especial para alguns elementos que eu vou centrar minha fala. São esses que estão aqui em highlight. Fluxo versus processo. Eu vou centrar na definição de fluxo, a relevância de fluxo, a preponderância dele sobre processos. Vou falar de um conceito central, que é o conceito de ente que flui. É muito importante a noção de ente que flui. Vou falar de ente que flui em fluxos principais, preponderantes e fluxos secundários. Super relevante. Aí nós vamos falar das 7 perdas se manifestando em processos, mas fundamentalmente ao longo dos fluxos, ao longo do ente que flui. E aí sim, nós vamos falar do método que nós desenvolvemos para implementar esta abordagem para gestão de fluxos nas operações, quaisquer que sejam as operações, qualquer que seja a natureza delas, ok? Então eu vou evoluir assim com vocês. Bom, começo, como eu disse, que é explorar alguns desses tópicos. O primeiro deles é enfatizar a importância de fluxo. E aí, eu costumo dizer assim, uma operação, dentro do espírito ou do conceito de gestão de operações, né? E a gente apresenta assim uma empresa de consultoria em gestão de operações, né? Operations Management, né? Que tem o Lean System como referência, mas dentro desse contexto, né, do Operations Management, então, operations, né, a operação industrial de serviço, qualquer que seja a natureza dela, pode ser definida assim: é um conjunto de processos pelos quais perpassam fluxos de materiais, informações e ou clientes, dependendo da natureza dessa operação. Né? Então, perpassam por esses processos, várias etapas, entes, né, em fluxo. E esses processos atuam sobre esses entes em fluxo com o propósito de transformar eles, enquanto entrada, em saída, com diferente valor, em direção ao cliente, de forma a agregar valor e a atender a demanda desse cliente. Aqui é uma ilustração, nem é um mapa de fluxo de valor, é uma representação simplificada, né, de um VSM, de um mapa do fluxo de valor, onde a gente está dando destaque. Eu acho que se eu dançar com o meu mouse aqui em cima, o meu cursor, dá para perceber, dá para enxergar, né? Ele passeando aqui, não é? Sim, Renato. Excelente.
Então, como eu disse simplificadamente, né? Cliente, fornecedores, aqui abrindo as nossas etapas, os processos de transformação, os processos de transformação da informação, né? Então, a gente tem vários fluxos aqui. Os fluxos de informação, dos pedidos, né, que entram do cliente, de pedidos que são enviados aos nossos fornecedores, né, para suprimentos, a informação de programação de fabricação, né, de ativação da fábrica. Aí já o fluxo, já não mais de informação, até agora informação, mas agora começa o fluxo de materiais, de entrada, de matérias-primas, aqui simplificado, claro, e aí essas matérias-primas começando a transformação no primeiro processo, e aí tomam o rumo de casa, tomam o rumo da casa do cliente, sob forma de fluxo do produto, né, em transformação produto alfa, produto A, essas setas verdes, e o produto beta, ou B, as setinhas salmão aqui. Salmão ou é fúcsia, hein, Thiago Santos? Tá ok, gente? Então, assim, aqui no VSM a gente consegue enxergar essa combinação, processos e fluxos. Nossa ênfase vai ser sobre fluxo, é claro que sem relegar a irrelevância dos processos. Então, me deixem, por favor, investir um pouquinho mais de tempo aqui, o tempo de vocês, nessa definição. O que são processos? Aqui está posto de forma muito categórica, né? Processo é uma etapa na qual, no curso do tempo, um evento ou um conjunto de eventos se manifesta transformando o ente que está passando por essa etapa de entrada e saída. E isso com o intuito de agregar valor, né, para entregar um bem, um produto ou um serviço para o cliente final. E o que é fluxo? Então, pois bem, né? Então, o processo é uma etapa de transformação, uma etapa que tem o propósito de agregar valor em direção à casa do cliente. E o que é fluxo? Fluxo é um movimento contínuo de uma massa, eu vou chamar daqui para frente de ente, que aí pode ser material, informação, cliente, nós vamos detalhadamente analisar isso. Então, é um ente em fluxo contínuo, passando através dessas áreas, desses processos, ao longo do tempo, por unidade de tempo. Então, o fluxo é um movimento que se mede, né, de quantidade de ente que flui ao longo do tempo, por unidade de tempo. Uma questão está lá embaixo, no pé desse slide, eu gosto muito dessa observação, porque aí tem uma série de confusões. Assim, processos, como eu disse há pouco, são estágios de transformação que atuam sobre o ente que está fluindo. Os processos não são o fluxo em si, então pode falar de fluxo de processo. Isso é uma deformação conceitual. Então, o processo, ele está ali, é um arranjo estático, claro, dinamicamente atuando, quando o ente passa por ele, está ali dentro, mas ele é um estágio, e o que flui é o ente que passa material, informação, o cliente, paciente que está passando por ele, ok? Então, não é adequado falar de fluxo de processo. Sim, eu não quero também enlouquecer aqui na questão conceitual, mas vale, aproveitando a oportunidade, vale a ressalva. Bom, então, esses são os conceitos básicos, né? Com o conceito de o que é Operations Management, o que é a gestão de operações, o que é a gestão de operações, como é que eu posso definir ela, olhando para os principais componentes, que é processos, que tem propósito de transformar o ente que está fluindo. É isso. Ok, gente? Então, esses são os principais conceitos com os quais nós vamos trabalhar agora. E aí, entendendo esses principais conceitos, nós fomos capazes de aplicar essa abordagem de 7 passos que nós desenvolvemos e temos aplicado nos nossos esforços, né, para ajudar apoiar os nossos parceiros, os nossos clientes. São 7 etapas, mas olha que fácil. Não tem complicação aqui. Ó. É assim, ó. As primeiras 2 estão ali. Ó. 1 e 2 é definir quem que é alvo da tua atenção. É o ente que flui. Quem é que você vai proteger? Quem? Qual é o ente que vai fluir? Ok? Definir o ente que vai fluir? Tá bom, vou começar por onde? Qual é o escopo? É a fábrica, a cadeia de valor maior, é o fornecedor até o distribuidor? Define o escopo. E aí você tem que começar. Defina por onde, qual o loop, qual o piloto. Então, esse é o primeiro. Depois, feito isso, definir o escopo, definir o piloto, mapeia as perdas, as classes de perdas. Ok? Esses são 2 elementos introdutórios. Aí entra essencialmente no core da abordagem de gestão de fluxo a partir dos 3 R's, que é estabelecer os 3 R's.
ritmo, rota e rotina, ok? E aí depois fecha com 2 elementos, né, de alinhavo, que é integra os 3 R's, a gestão da rotina, né, que são os nossos elementos de gestão da rotina, eu vou comentar, inclusive alvo das nossas discussões, alvo dos nossos webinars, né? Gestão para o Gemba, nós apelidamos, né? Então, integra os elementos que te permitem fazer, a partir do momento que você estruturou a gestão do fluxo, a partir dos 3 R's, você tem que fazer a gestão rotineira olhando para os 3 R's, garantindo que ele esteja protegido e no lugar. É isso, esse é o propósito dessa etapa. E aí, claro, você começou por um piloto, dentro de um escopo, e aí amplia, replica isso. É a 7ª etapa, ok? Vê como é simples, não tem mistério aqui, né? 2 questões introdutórias, foco nos 3 R's e depois garante que eles vão ser sustentáveis, né, ao longo do tempo. É isso aí. Bom, então, como eu quis ser muito sucinto também no econômico nos slides, como costumeiramente a gente faz, a cada etapa a gente mostra esse slide, não vou fazer isso. Então, preste atenção que vai estar aparecendo nesse cantinho aqui, ó, esse númerozinho. Está fazendo referência a qual é o estágio que eu estou, de qual estágio que eu estou falando, qual a etapa da 7 que eu estou falando. Então, eu estou na primeira, lembra? Definir o ente que flui. Então, a primeira questão-chave aqui para isso você tem que definir quem é que você vai começar a olhar. Obviamente que num sistema complexo, né, uma operação complexa, vários fluxos estão ali presentes, né? Os fluxos de materiais, vários materiais, normalmente não é um material, são vários materiais, vários fluxos de valor, vários fluxos de informação, enfim, vários outros fluxos secundários de recursos de movimentação, de operadores, de agentes de movimento. São vários fluxos. Mas você tem que começar definindo por onde você vai começar. O mais importante dos fluxos. Começa por ele, depois estende isso para os demais. Mas qual é o mais importante dos fluxos? É o fluxo que o cliente está esperando receber. Então, se é uma operação manufatureira, se é uma indústria, uma fábrica que pretende produzir um produto e entregar, o fluxo preponderante, meus amigos, é o material. Se é uma operação de serviços, por exemplo, uma financeira, o fluxo preponderante é a informação. Se for um hospital, uma clínica, o fluxo preponderante é o cliente próprio, o paciente, ok? Então, você não pode começar a trabalhar, vou melhorar o fluxo do operador, da enfermeira, do analista. Cara, isso é relevante, claro, mas está subordinado ao que é mandatório, que é o fluxo do ente preponderante, fluxo principal, tá ok? Eu não estou lendo aqui, eu estou tentando mais ou menos ilustrar na fala livre, mas é isso, tá ficando claro? Me ajudem aí, gente. Provoque aí, Thiago Stran, manifestação dos meus colegas aí, para ver se está fazendo sentido, porque eu não estou acompanhando no chat aqui, né? Tomara que esteja fazendo sentido. Provoca a turma aí. E vai me dando input, pode me falando, eu não me incomodo, não. Vai só me falando o que está acontecendo aí, de vez em quando. Então, aqui, excelente. Então, o fluxo principal, gente, é isso, ó. É aquele fluxo, é o ente sobre o qual aqueles processos que estão ali arranjados, ordenados, têm o propósito de agregar valor, sob o ponto de vista do cliente. Sob o ponto de vista do cliente. Não, Renato, mas eu tenho que tratar do fluxo do operador logístico? Claro que sim. Balancear melhor? Claro que sim. Mas sobre ele, o cliente não está nem aí, porque não é ele que está esperando chegar na casa dele. Isso é secundário. É importante? Claro que é importante. Tem um efeito em custo, tem um efeito em preço, que interessa ao cliente, mas é secundário. Ele quer ver aquele ente. Né? Se é produto, ele quer ver o material sendo transformado o mais rapidamente possível em direção a ele, chegando mais rapidamente a ele. Né? Tá ok, gente? Então, isso é que define fluxo principal. Tipicamente, o fluxo principal ou é material, ou é informação, ou é o cliente, paciente. Então, sobre ele eu quero agregar valor, sob o ponto de vista do cliente. Mas nós também temos os fluxos secundários. Nós vamos nos centrar o nosso olhar e todo esforço no piloto para o fluxo principal. Depois nós vamos replicar e contemplar os fluxos secundários, claro, mas é o fluxo principal primeiro. Mas quem são os secundários? São esses fluxos de recursos de apoio, operadores, máquinas, equipamentos de movimentação, dispositivos, material de consumo, material auxiliar. Entenderam? Claro que isso tudo flui, mas não é sobre essa miríade de outros recursos que fluem
que eu vou agregar valor olhando para o cliente, né? Então, eles, claro, como está posto aí, merecem esforço de otimização, essa abordagem merece ser aplicada a eles, claro que sim, mas antes ao fluxo preponderante, o ente principal, ok? Tranquilo? Bom, vamos avançando então aqui. Eu estou, talvez, gastando, investindo um pouquinho mais de tempo aqui, porque é muito importante conseguir enxergar isso. Porque os 3R é fácil de implementar, mas se você inverte a lógica aqui, começa a implementar, né, faz um esforço para melhorar os 3Rs do operador, do movimentador, cara, sem antes ter olhado para o ente principal, está distorcido. Ok? Bom, ainda, olha ali o númerozinho lá em cima. Ainda estou na primeira etapa. Definir escopo e o piloto. Recomenda-se iniciar por uma fração da operação para posterior integração, né, por loops, dos demais elos da cadeia de valor. Então, o que é que a gente normalmente recomenda? Puxa vida, claro que, né, dentro da lógica, né, do Lean Thinking, a gente tem que pensar sistemicamente, super amplo, cadeia de valor ampliada, né? Não só a nossa operação, mas as operações que apoiam, né, fornecedor, e assim para trás, e para frente também, né? Distribuidor, operador logístico, loja, cliente, enfim, isso se amplia. Mas tem que começar por algo. Então, tipicamente, qual é o escopo? O escopo é a fábrica. Se eu estou falando de uma operação industrial. Se é uma operação de serviços, tipicamente é a agência bancária, financeira, é a unidade clínica, é a unidade hospitalar, ok? Isso é o escopo que por onde nós normalmente costumamos recomendar começar. E aí, olha mais detidamente, mais definir essas fronteiras, agora começa a definir por qual loop, porque isso é complexo, claro, né? Mesmo dentro desse escopo limitado, você tem que definir qual é o piloto, qual é o candidato para começar a trabalhar esses 3Rs depois e ligando com os outros elos, segmentos de fluxo, né? Loop by loop. Então, é isso. Tipicamente, nesse esforço, a gente pode definir que seja uma célula de manufatura, uma linha de produção, uma família de produtos ou serviços, um fluxo de valor ampliado, né, de ponta a ponta, matéria-prima a produto acabado, para uma grande família de produtos. E aí, claro que é super importante esse cuidado, porque a gente está testando, está aprendendo com isso, e tudo isso deve servir de modelo para a replicação, ok? Então, agora sim eu começo a entrar, saio, né, dessa questão preliminar e entro no segundo passo, que é mapear perdas. Mas eu queria antes destacar isso aqui para vocês. Bom, todos vocês com certeza estão familiarizados com as 7 perdas no ONU CNC, né? Tahiti ONU propôs isso para a gente décadas atrás, pelo menos umas 5, 6 décadas, e ainda hoje isso é forte. E olha que força tem a simplicidade, né, do raciocínio dele. Olhem para as 7 perdas, gente, e se a gente resgatar esse conceito que eu lancei há pouco, né, de fluxo e processos, eu não vou detalhar isso aqui, mas eu já fiz esse detalhe, está no paper, né? Está no paper, vai aparecer no capítulo do livro, esse detalhamento, a defesa disso, né? Que das 7 perdas, 6 das 7, se manifestam no ente que foi, sobre o ente que foi. E apenas 2 das 7 aparecem no recurso, no processo. Então, assim, mostra para a gente, ou reforça para a gente, a relevância e preponderância de fluxo sobre o processo. Porque é sobre o ente que flui que a maior volume de perdas se manifesta, ok? Então, isso é extraordinário. Eu vou depois, como eu disse a vocês, a gente vai lançar esses vídeos no canal, né, essa gravação desse nosso bate-papo, assim, em curso no canal no YouTube. Material de apoio, esse roteiro eu vou deixar no nosso canal, na nossa página, no nosso site, né, página Downloads, e o paper, mesmo que ainda em caráter, né, não lançado, mas eu mando para vocês, sem problema nenhum, e aí isso está detalhadamente, faço inclusive um paralelo com o mecanismo da função produção do Shigeo Shingo, que é extraordinário, outro gênio, né, que me ajudaram aqui a defender. Esse é um arranjo conceitual que eu fiz. E eles me ajudaram a defender. O ONU-san, né, com o ONU-sensei. O San não, é sensei. O ONU-sensei, né, com as 7 perdas e o Shigeo Shingo sensei. Shingo sensei com o mecanismo da função produção.
Bom, isso é para ancoragem teórica, né? Agora não interessa a gente explorar isso com profundidade, mas eu quero mostrar aqui a relevância e preponderância de fluxo sobre o processo, ok? Bom, ainda no item 2, que eu estou falando de perda, né? Mapear perdas, eu preciso enxergar, definir que eu vou atuar, né, no meu escopo, na fábrica, o escopo é da fábrica, desde a entrada de matéria-prima, produto acabado. Definir que, dentro desse escopo, eu vou focar numa família de produto, braço de acionamento. E definir quais são, né, os principais componentes do braço de acionamento, eu vou mapear. Eu vou construir um mapa do fluxo de valor. E, puxa vida, o VSM, aqui está, obviamente, também um desenho simplificado no VSM, a gente tem que construir ele robusto, né? De forma que a gente realmente perceba as nuances dos fluxos dessa família e as manifestações das perdas ao longo dessas famílias, né? Ao longo do fluxo dessa família. Então, isso é super relevante. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais a respeito disso, né? Se, por exemplo, a gente está mapeando, se trata-se do ente preponderante material, pode ser a informação, pode ser o cliente, mas no material, o que eu vou atentar para esse fluxo do material em trânsito, né, na operação? Qual é o tipo de material? Qual é a origem, de onde veio, para onde vai? Qual é a distância que ele percorreu? Qual é o recurso de movimentação do destino do origem para o destino? Qual o recurso? Empilhadeira, ponte, talha, carrinho, trolley, AGV, o operador. Embalagem, tipo de container, capacidade do container, qual é o volume, a demanda diária, horária, enfim, o tempo de ciclo e qual é o tempo necessário para envolver recursos para sustentar esses fluxos. Então, por exemplo, é isso que eu preciso levantar, porque isso vai me permitir enxergar a relevância, né, das perdas, né, nesse fluxo. Se for informação, nós temos uma pequena mudança. Nós vamos olhar com rigor e atenção para o tipo de informação. Também para a origem, destino, meio de transmissão. E aqui tem um cuidado adicional, né? Porque o meio de transmissão, a gente, via de regra, é diferente da fábrica, diferente do que acontece com o fluxo de material, que a gente vê, tipicamente, né? Fluxo de informação, muito frequentemente, vários segmentos, vários trechos, a gente não vê. Transita pelo HD do laptop, do computador, na nuvem, no sistema. Então, você tem que identificar isso. Qual é o meio de transmissão? É papel, é físico, é eletrônico, e-mail, sistema, nuvem? O que é? Tem que identificar com clareza isso. Frequência de envio, apenas para citar algumas nuances, né, do ente que flui, quando ele é o preponderante, é a informação. E aí, claro, cliente, paciente, o elemento relevante para atenção na hora de mapear quem é o cliente, que tipo de cliente é? É um cliente preferencial? É um cliente requerendo tratamento especial, urgência, emergência, enfim, depende muito da circunstância, né? Qual é a origem, o destino, clássico para todos, as posições, né, de estacionamento, de parada, de espera, no caso de clientes, de pessoas, e os tempos de espera associados a esses momentos de parada, as frequências de chegada em cada posição, dentro do circuito do sistema, mas também de cada posição importante, cada etapa importante. Aqui uma ilustração que a gente fez. Isso aqui eu não vou no outro momento, isso aqui mais para provocar a curiosidade de vocês, mas isso aqui foi algo que nós implementamos ou ajustamos para permitir a gestão do fluxo dos pacientes. Vocês viram que a Valesca San mostrou o case do Grupo Fleury. Esse foi o primeiro ano, lá em 2016, que ela comentou, nós começamos a gestão de operações Lean dentro das unidades. O primeiro aspecto que a gente teve que trabalhar é a gestão do fluxo, 3 R's para os clientes, eles não chamam de paciente. Um outro cliente nosso, a Beneficência Portuguesa, o hospital, chama de paciente. O Fleury chama de cliente. Então, o fluxo dos clientes dentro das unidades, a gente tinha que aplicar os 3 R's, com muito cuidado, quem está tratando de gente, né, pessoas, né, e muito frequentemente pessoas idosas, por exemplo, só para dar o grau, né, de sensibilidade, né, que está envolvido aí. Não é material, não é tão pouco informação. Então, todos os cuidados. E a gente teve que fazer uma série de arranjos, ajustes, para orientar inequivocamente ele, cliente, quando em trânsito pela operação, quando chega na operação,
Já começando, esse aqui é o totem, é o painel do totem quando ele chega para tirar a senha. Então, nós tivemos que fazer um jogo de reposicionamento, né, das categorias de exames de clientes, usando, não vamos detalhar aqui, mas usando tamanho de fonte, código de cores para chamar a atenção, porque também todas as técnicas de gestão à vista para poder evitar erros de escolha de senha. Porque se ele clica e faz uma escolha equivocada, ele vai entrar numa fila equivocada. Você imagina o impacto para os 3 R's. Né? Começa por aí, chegando na unidade. Só para ilustrar como isso é relevante, né? E como tem nuances. Cada caso é um caso que foi um caso específico, né, para o Fleury, que a gente teve que queimar o fosfato junto com eles e aplicar né, esses recursos, vários outros aqui, não dá para detalhar, mas vários outros, né, para fazer a gestão dos 3 R's com os clientes. Então, cada caso é um caso, mas não se abre mão do conceito, né? Os 3 R's, rota, ritmo e rotina. Outro aspecto super importante dentro dessa segunda etapa ainda, né, como recurso para mapear as perdas, é o diagrama de espaguete, onde eu vou poder, por exemplo, típico e classicamente, no layout em escala, eu vou apontar por onde está fluindo o material. Vou apontar por onde está fluindo o material, por exemplo, né, daquela família de produto A, e aí, por exemplo, alguns achados. Puxa vida, não sabia, mas a família de produto A, do jeito que está hoje, o estado atual, percorre quase 2 quilômetros. E ela permanece em trânsito aqui 36 horas. Pô, a gente opera aqui 8 horas, um turno por dia. Quanto é que dá isso? Dá 4 dias e meio? Puxa vida, só transitando. 4 dias e meio, só transitando, se eu não errei nas continhas. Então, isso é uma informação super relevante, vai nos dar a medida, né, de, puxa vida, olha o monte de oportunidades que eu tenho aqui, eu quero reduzir o tempo de atravessamento desse material, obviamente, né? Eu quero reduzir o tempo de atravessamento, eu preciso mapear, preciso enxergar onde é que ele está parando e permanecendo por mais tempo parado em espera. Isso é importante, mas não confundam com o diagrama de espaguete quando aplicado a ente secundário, fluxo secundário, porque eu posso ter um movimentador de materiais também transitando. E a gente costuma dizer, fazer o fluxo secundário, o espaguete para o fluxo secundário, operador, movimentador, e aí diz, pô, o movimentador por turno percorre 5 quilômetros. Pô, isso quer dizer que das 8 horas ele fica 1h20 caminhando, percorrendo. Isso é importante, também se quer isso. Mas percebam, isso é secundário, não é agora. Agora é o fluxo o preponderante, é o ente que flui principal, é o material. Vocês estão me entendendo? O diagrama de espaguete é uma ferramenta que você usa para retratar status de fluxo do que você quiser. Aqui, gente, fluxo de material. Cuidado para não confundir. O espaguete agora é o fluxo do operador. Não é. Aqui é do material. Ok? Mas vai chegar, no momento em que eu trabalhei isso, eu vou olhar também para os recursos, otimizar o fluxo dos recursos, claro, né, os fluxos secundários. E aí, eu fazendo isso, eu vou conseguir enxergar que agora as 36 horas estão assim, ó. 36 horas parado, pô, ele fica 16 horas na frente do tratamento térmico. Depois, o segundo processo no qual ele emperra mais tempo é o corte. Depois vem montagem, solda, expedição e no dobra ele fica uma pequena espera, tipicamente em média. Então, poxa, está dado, Pareto já me diz por onde é que eu vou começar a olhar para o espaguete. Eu vou olhar, em primeiro lugar, para tratamento térmico. Por que eu está esperando tanto tempo na frente do tratamento térmico? Por que depois espera tanto tempo no corte? Né? E aí, depois, eu vou olhar para os recursos que ele demanda e consome, em termos de empilhadeira, talha, monovia, ponte, rebocador, o que quer que seja esse recurso. Mas vocês entenderam que o Pareto aqui em vermelho, ele é que é o mandatório. Bom, agora eu vou entrar no passo 3, agora começa. Né? Então, esses 2 passos foram passos preparatórios que trabalham os conceitos e agora permitem que eu tenha definido o escopo, piloto e o ente que eu vou, né, mirar em primeiro lugar. E agora eu começo a aplicar os 3 R's. Então, o terceiro passo o primeiro R, que é ritmo. Aqui eu não vou me ater muito, porque a gente está falando de ritmo, é o tag time. Né? Então, o ritmo é um pulso. Aqui está posto de forma, vamos dizer assim, categórica e clássica, né? É o pulso da operação e a garantia de conexão entre os processos a partir da lógica de cliente-fornecedor.
Então, o fluxo vai sempre avançar do fornecedor para o cliente no ritmo de consumo do cliente, né? Então, essa é a questão-chave. Só para ilustrar, o takt time, tipicamente, né, o pulso dentro de um contexto puxado é dado assim, né? Tem um exemplo hipotético aqui, e numérico, só para facilitar, né? Takt time é tempo total disponível, dividido pela demanda, né, no mesmo período. Hipoteticamente, você tem um mês de 20 dias, 2 turnos por dia, 8 horas por turno. Esse é meu... e a minha demanda foi de 19.200. O takt time está dado aqui, ó. Tenho, né, esse tempo disponível aqui, transformado tudo em segundo, dividido pela demanda, eu vou ter esse pulso. Uma unidade avançando, deveria avançar da condição de matéria-prima até a condição de produto acabado a cada 60 segundos, a cada minuto. É claro que, gente, saem segmentos de fluxo muito estreitos, é que isso acontece, um fluxo unitário. Tipicamente, dentro de uma máquina, dentro de uma célula, você pode perceber, realmente, ver o fluxo contínuo unitário. Uma peça avançando, pum, pum, a cada minuto. Mas no contexto maior, você não vai ver isso, porque ela transita em lotes. Né? E se, obviamente, se a gente está falando de lotes em containers de 10 peças, a cada 10 minutos, um container tem que se movimentar. São 100 peças. Puxa vida, então, faça o cálculo aí. Né? A cada hora e 40, um container se movimenta. O equivalente a um container se movimenta. E aí a gente tem que olhar para o fluxo, e porque o material, assim, esse é o agregado. Então, mas ele como matéria-prima, ele é tarugo, depois ele é barra, depois ele é segmento de arame, depois ele é... Entenderam? Assim, então, você tem que fazer a conversão para saber, aqui nesse segmento em que ele é barra, qual é o pulso. Não é mais, você não vai ver 60 segundos lá atrás. Você vai ver 60 segundos na saída, entrando no armazém e entrando no caminhão para abastecer, para entregar para o cliente. Mas lá atrás ele tem outra natureza, você tem que fazer a conversão para saber. Quer dizer, a barra dá tantos 650 unidades, então quer dizer que é uma barra avançando a cada 650 minutos, o que dá uma barra avançando a cada 10 horas. Estou chutando, pode. Mas é isso que você tem que fazer. Então, tem que converter e enxergar o pulso, a unidade de pulso, ao longo do fluxo. O takt time é a unidade, vamos dizer assim, agregada, que vai te permitir calcular qual é o pulso ao longo do segmento. Né? Ok? Tranquilo? Então... Temos algumas perguntas no chat. Não, eu vou deixar, vamos responder no final. Para o final, porque senão nós não vamos conseguir fechar, né? 1 hora, eu fui super econômico aqui, eu até estou me alongando além do que deveria. Estou na etapa 3, eu vou pedir desculpas ao pessoal, mas eu vou sim me dedicar a responder. Não parem de colocar aí as suas questões, considerações, por favor, não. Deem vazão a isso, me ajudem aí que eu quero os inputs de vocês. Quero saber se isso está fazendo sentido para vocês. Quero saber se vocês já estão implementando isso. Quero saber muita coisa aí do que vocês estão fazendo em relação à gestão de fluxo, gestão de operações. Então, ainda dentro dessa etapa 3, a questão chave, gente, quando eu falo de ritmo, é tamanho de lote. Tamanho de lote, e aqui não vai dar para... Opa, desculpem. Não vai dar para detalhar, mas eu quero chamar a atenção para tamanho de lote determina violentamente. Está associado, né, a ritmo, você viu que eu comentei agora, o ritmo do exemplo hipotético é 1 minuto por peça, mas dependendo de qual o tamanho do lote, você tem um pulso, obviamente, diferente, né? 10 minutos, 1 hora, porque você está agregando, né, aquele minuto de cada uma delas. Então, cuidado, gente, aqui tem uma pegadinha super importante que a gente cai via de regra, que é passar a régua, achar que tamanho de lote é tamanho de lote. E uma vez que eu defini que é 100 o tamanho de lote, para essa peça é 100. Não é assim. Tamanho de lote se define por restrição. Tipicamente, o tamanho de lote, a restrição mandatória é a falta de flexibilidade dos processos. Ou seja, quando eu digo falta de flexibilidade, ele não consegue pular uma etapa qualquer, as etapas não conseguem pular de produto A para B, depois para C, depois para volta para A, depois para E. Tem o setup. Então, se você faz isso, né, pula para lá, pula para cá, entre produtos, famílias de produto,
você tem que diluir os tempos de setup, cara, você vai estar mais parado do que produzindo. Não pode. Por isso, o conceito de lote econômico de fabricação. Mas, então, assim, o grande driver para o tamanho de lote é falta de flexibilidade dos processos, o tempo de setup. Tem boa forma para calcular isso, não dá para detalhar, que no nosso workshop a gente detalha, claro, né? Define o tamanho de lote de fabricação, de produção, define o tamanho de lote de transferência ou de transporte. Então, a primeira questão-chave é essa. Defina e calcule. Isso se calcula. Calcula qual é o tamanho de lote de produção, em função da restrição dos processos. Depois, feito isso, e tendo em mente sempre assim, ó, quanto maior o tamanho de lote, maior vai ser o lead time, tempo de atravessamento do teu item na fábrica. Não tem conversa. Na fábrica, não, no circuito, qualquer que seja ele. Isso vale para tamanho de lote de informação do cliente, paciente e do material. Cuidado, é um trade-off. Você quer agregar, tornar o tamanho de lote maior para poder usar mais economicamente, mais eficazmente os recursos, você está abrindo mão de algo, aumentando o tempo de atravessamento, aumentando o volume de capital de giro, no caso de fábrica, preso nesse inventário todo. Então, a primeira questão é esta do tamanho de lote de produção, restrição do processo. Outra, que não tem nada a ver com essa restrição, é o tamanho de lote de transferência. Se é 100 o tamanho de lote de produção aqui, eu só vou fazer setup quando por lotes de 100, aí sim, produzir 100, agora faço setup para outro lote de outro produto B100. Mas para transferir, não, meus amigos, já não tem mais nada a ver com essa restrição. Agora, como é que eu vou definir o tamanho de lote de sair desse processo para o próximo? É em função da restrição de recurso para movimentar ele para lá. Se é manual, se é uma calha, não tem restrição, é o lote unitário. Saiu da máquina, da etapa, vai para a próxima, na canaleta, na calha. Mas se é um item mais complexo, pesado, eu preciso de ponte rolante, não dá, né? Não posso pegar a ponte para transferir um a um. Tem que ter uma ponte para cada estágio, não dá. Então, você entender que agora é outra restrição? Então, o tamanho de lote de produção não tem nada, mas nada a ver com o tamanho de lote de transferência. Nada. Tá? Porque os drivers, as restrições são de natureza diferente. Isso é muito importante. Uma armadilha que a gente cai direto. E tem um impacto brutal no lead time. Eu gosto muito nesse workshop fazer alguns exercícios mostrando isso na prática, matadores. Bom, gente, assim, ainda dentro da questão do primeiro R, né, de ritmo, monitorar fluxo. Como é que eu monitoro o fluxo? Essencialmente, eu vou olhar para ver se os dois outros R's, né, estão no lugar, mas eu consigo enxergar o R ritmo. Eu consigo enxergar. Aqui tem algumas ilustrações, isso aqui é lá no Fleury. Isso é o fluxo de cliente-paciente. Ué, mas isso não é informação? Essa informação que está aqui, que é qual é a natureza desse exame aqui, de cada um desses exames. São 1, 2, 3, 4, 5 exames que estão aqui. São 5 clientes que estão esperando na sala de espera, aqui do lado. Isso aqui está do lado, isso aqui está na retaguarda. E aí o gestor de fluxo, né, ele chamava de facilitador de fluxo, que seria o Mizusumashi, ela está fazendo o seguinte: ele está ordenando, sequenciando, preparando, fazendo a preparação prévia. Isso aqui é um setup preliminar, para não deixar desnecessariamente o cliente esperando lá, e ele vai chamando, e aí isso vai junto, o protocolozinho de exames e o kitzinho de, como é que chama, de containerzinhos para amostra, vai junto, já preparado, para a sala de coleta. Então, isso é uma representação de quantos estão. Você está lá olhando na sala de espera, eu sei aqui. E olha só que interessante, ele quer aqui, olha só a fila, visual monitoramento de fluxo de entrada lá e de espera. Porque ele está dizendo aqui, ó, 2, ok, começa a entrar na faixa amarela, eu já tenho que acionar a cadeia de ajuda e pedir para descer mais um operador da sala de coleta, mais um enfermeiro auxiliar de enfermagem. Abre mais uma sala de coleta. Tem 9 a sala de coleta, agora abre uma 10ª. Por quê? Porque nesse ritmo agora, nesse horário de pico, 10 da manhã, se eu não tomar nenhuma medida, eu vou aumentar gente em espera, e aí aumenta o tempo de permanência dele na sala de espera, além do que foi acordado, além do meu objetivo de 15 minutos. Vocês me entenderam que eu estou reagindo, monitorando o fluxo?
Olha que sacada legal, cara, que os caras fizeram lá no Fleury. Então, não precisa estar olhando lá para a sala de espera acontecer aqui. E aqui, já os mecanismos para você ir monitorando e ver como é que está, né? Como está flutuando a espera lá na sala. E aí eu, em tempo, tomo ação. E tem um andom, ele aperta o botão e imediatamente a sala lá do raio-x, pá, desça. Então, esse apoio lá do raio-x desce, é habilitado, né? Desce imediatamente, abre mais uma sala de coleta, sinaliza para o facilitador de fluxo que tem mais uma sala aberta, e aí isso começa a fluir mais rapidamente até normalizar. Vocês entenderam? Olha que legal. Bom, agora sim, esse é o primeiro R, o ritmo, rota. Então, a rota, eu costumo dizer assim, rotas inequívocas. O que é rota? Caminho ou percurso que é estabelecido, padronizado, fácil de identificar e respeitado, ao longo dos quais, caminhos dos quais o ente que flui deve fluir. Claro, quando se fala de material, tipicamente uma família de produto, a informação ou cliente, paciente. Aqui tem uma simplificação dessas rotas, né, nesse caso aqui, o material. Então, o importante é observar que a gente fugir da armadilha, tem várias questões aqui, eu estou pensando algumas importantes, fugir da armadilha de, não, Gnato, deixa eu voltar aqui, ó. Não, mas Gnato, aqui, ó, aqui esse material, ele pode embalar aqui em 4 linhas de embalagem. Então, deixa flexível. Isso é uma armadilha, por que está posto aqui, ó. Então, evitar a enganosa e falsa armadilha da flexibilidade. Não, deixa ele entrar aqui. Aí ele pode entrar em várias células de montagem, várias células de embalagem, várias células de acabamento. Defina inequivocamente por onde vai vir e dedique, né, esse recurso para essa família. Porque se você, esse mindset se aplica a todo o teu circuito, vai ser uma grande caixa preta. Se tudo é flexível, pode entrar aqui, pode entrar ali, e aí você tem que rezar, porque não sabe onde é que ele vai sair. Como é que você vai fazer gestão? Não faz mais gestão, ok? Então, fuja dessa armadilha da falsa noção de flexibilidade. Isso é matador, é terrível, ok? Então, ainda no quarto item, rota, né? Os pontos de retirada, de entrega, identificar os pontos. Aqui está uma exemplificação, né, dessa definição clara dos pontos, porque assim, o material, obviamente, o ente que flui, seja ele material, informação, cliente, paciente, nas salas de espera, ele não flui continuamente. Quiséramos nós que assim fosse. A gente está tentando neutralizar a impossibilidade de fluir, né, continuamente, e aí tem que tratar fundamentalmente esses pontos, momentos em que ele espera, o ente espera, para. Então tem que identificar claramente onde é que ele tem que esperar, onde é que ele, em que posição ele espera, seja, por exemplo, material alimentando, né, uma determinada célula de montagem, de usinagem, o que quer que seja, quanto tempo ele deve permanecer no mínimo e no máximo, ou seja, quanto tem que ter ali mínimo e máximo para visualmente fazer a gestão desse fluxo. Isso é uma outra chamada bem importante. A gente constrói normalmente esse padrão, né, de roteirização. Outra consideração que eu gosto muito de fazer dentro desse contexto, é mais conceitual, aí me sirvo, né, da analogia da transporte público urbano, táxi versus ônibus. Gente, fujam da lógica do táxi. Tem o apelo da flexibilidade, né? Tipo, empilhadeira, pode, se estiver passando, dá ordem para o operador de empilhadeira. Se chamarem, se requisitarem, pode atender, pode levar. Não pode ser assim. Porque se ele está fazendo isso, só para citar um exemplo hipotético, e eu já vi isso muito, né? Ele está deixando, pode estar deixando de atender um fluxo que é importante, que está de fato requerendo avançar, e ele está esperando necessariamente. Imagine isso num circuito grande, né, de uma operação complexa. Isso é o caos. Então, fujam da rota táxi, é a rota ônibus que eu quero, onde eu tenho itinerário conhecido. Pense no ônibus, itinerário conhecido, muito embora que aqui no Brasil isso não é tão religioso, no Japão isso é impressionante, mas enfim, é papo para outra hora. Então, itinerário é definido, não tem desvio, os pontos de parada são definidos, sabe o que vai fazer ali, né? No caso do ônibus, ele sabe que vai descarregar passageiros e vai colher passageiros. Ele sabe, tem uma janela de tempo para fazer isso, em que ele vai parar ali, ele tem que partir. Então, está tudo perfeitamente amarrado. Então, este é um modelo que, num arranjo
complexo, de operação qualquer que seja a natureza, eu preciso perseguir. A rota táxi ela é aplicável para questões especiais, tipicamente emergenciais, tipicamente chamada de manutenção, de apoio, emergência, manutenção corretiva, por exemplo, segurança. Por exemplo, aí é uma roteirização especial. Não tem essa... Aí a dinâmica do táxi se aplica bem. Deixa-me ver. Outra questão ainda dentro perdão, já avançando para a rotina, o quinto o terceiro dos R's, né? Quero comentar o que é rotina. A rotina é uma sequência de atividades de manipulação do ente que flui, né? Do ente em fluxo, que é executada, a sequência é executada de forma cíclica, rotineira, de maneira a garantir o fluxo do ente que flui pelas rotas inequívocas que foram definidas naquela batida que foi definida. Então, esse terceiro R é que é o fechador. As rotinas é que fecham, porque a rotina é que garante que eu vou tomar conta do ente que está fluindo, de forma que eu garanta que ele vai fluir só pela a rota inequivocamente já definida e que ele vai avançar naquele ritmo que também já está definido. E é importante fazer algumas considerações, que eu tenho alternativas de considerar rotinas acopladas e desacopladas. Acoplada é quando eu carrego, para facilitar minha ilustração, numa fábrica, vamos imaginar que eu estou alimentando uma linha de montagem final. Então, eu faço o carregamento do kit, né, de componentes, faço a acoplada, né? Acoplada. Eu faço o carregamento do kit num carrinho, por exemplo, né? Num carrinho, num trolley, o que quer que seja. Eu vou pegar o exemplo de um carrinho. Então, carreguei o carrinho e vou levar esse carrinho lá para o ponto de uso. Descarrego lá, descarrego o contém, pego a caixa vazia e volto lá para um novo ciclo, né? Estou fazendo tudo. O Mitsubishi, o operador logístico, movimentador, alimentador, abastecedor, chame como quiser. Ciclo acoplado, né? O desacoplado é quando eu tenho dois agentes aqui. Um recurso que faz o transporte, pega o kit pronto, larga o carrinho vazio do ciclo anterior, pega o kit pronto, vai, abastece um ponto de uso, pega a caixa vazia, volta. Quando ele volta, o outro já completou, né, o kit para o próximo ciclo. Ele larga o carrinho vazio, pega o carrinho cheio do novo ciclo e vai. Isso é o ciclo, essa é a rotina desacoplada, ok? Tem considerações que no workshop a gente faz, aqui não vai dar para fazer, né? O que é melhor, o que é pior, enfim, tem conveniências, né? Num sistema amplo, perfeitamente estruturado, a gente usa as duas, mas muito mais frequentemente no sistema em Lean, a desacoplada. A desacoplada oferece mais vantagens, não vai dar para discutir por que aqui, mas a gente normalmente tem os dois. Mas a desacoplada, eu vou dar um chute, 70% das rotinas são desacopladas. E também outra consideração... Pois não. Tem mais 5 minutos aí. Tá bom, ótimo, excelente, muito obrigado. E aí nós temos outra consideração super importante associada às rotinas, que é a escolha de ter, ali está abreviado, né? TFQV, né? Tempo fixo, quantidade variável. Está descrito ali entre parênteses, né? Frequência da rota é fixa, tempo fixo, e a quantidade que eu movimento a cada ciclo varia de acordo com o consumo anterior. Então, imagine esse exemplo há pouco, né? Do Mitsubishi, né, do operador, do abastecedor, que pegou o carrinho. Então, pegou o carrinho. Que carrinho é esse? Esse carrinho que ele está levando, isso é um kit com volume, os itens e o volume, que foi pedido no ciclo anterior, para abastecer esse ciclo agora. Foi pedido no ciclo anterior. Então, ele largou. O que ele vai pegar lá? Vai pegar as caixas vazias, as horas, Kanban. Agora, nesse ciclo, teve uma pequena variação aqui, então eu vou voltar aqui, de novo, daqui a 30 minutos. Mas com uma pequena... Nesse abastecimento não vão ser 12, vai ser 10. Porque variou um pouquinho aqui o nível de demanda. Tem flutuações. Isso é a rotina TFQV, né? Tempo fixo, quantidade variável. Na outra ponta, a gente tem a quantidade fixa e tempo variável. O que é essa quantidade fixa e tempo variável? É quando eu, por exemplo, vou abastecer, quando o processo cliente disse assim, quero material. Tipicamente, numa altos volumes, uma estamparia, por exemplo, está consumindo bobina, está batendo, consumiu a bobina inteira. Pum! Ele está pedindo a bobina inteira. Ele pode consumir a bobina inteira batendo na prensa
em função de performance, flutuação de desempenho, consumiu em 2 horas e 30. Ele vai pedir. No próximo ciclo, em 2 horas e 20, ele vai pedir. Então, esse é a frequência que vai variar em função dessa taxa de consumo. Vocês me entenderam? Tá tranquilo? Tiago, provoca a turma aí, vê se a turma está me acompanhando. Eu tenho só mais 5 minutos. Então, ainda, ok? A turma está se manifestando aí. E aí, então, né, ainda associado à questão do terceiro erro, rotina, a gente está falando do agente de movimentação, é o Mizusumashi. O pessoal lá na Toyota nem está chamando mais de Mizusumashi, mas, enfim, esse é um apelido, né, para movimentador, agente de fluxo. A gente está chamando agora, mais modernamente, de agente de fluxo, né? Abastecedor, movimentador, enfim. Então, a gente precisa alocar... Isso é uma questão, eu vou chamar a atenção para o que é chave aqui, ó. Operador de máquina, operador, agente, opera, não transporta nada. Simples assim. Atividades de transporte, manipulação, deslocamento, com agente específico para tal, que é o agente de fluxo, movimentador. Isso é outra armadilha. Ah, não, mas o cara tem uma folguinha aqui no final, vou deixar o cara de braço cruzado, vou fazer ele fazer, vou agregar esse transporte desse container lá para a próxima etapa para ele, dá para fazer. Não dá para aqui comentar com vocês o grave, os reflexos desse grave equívoco, mas assim, confiem em mim, na minha experiência, que isso assim é um erro mortal. Você tem que separar essas atividades de natureza completamente diferentes. Essas que agregam valor, que é a operação, daquelas que são de apoio, né, de movimentação, ok? Ainda falando da rotina, sequenciamento, né, buscar as menores distâncias entre os processos, e aí, claro, que entra as considerações, né, de potenciais possíveis reconfigurações de layout, macro, micro layout. Então, isso é super importante, né, essa consideração de onde possível rearranjar, reconfigurar o meu layout para, obviamente, otimizar essa sequência, né, de passagem. Né? Aqui tem ainda associada ao terceiro R, uma lista de boas práticas, a gente chama de os 10 mandamentos da movimentação de materiais. Então, são regras, a gente colocou de uma forma quase como um mandamento, né? Não movimentarás produtos sem identificação, não circularás sem identificação de atuação, mas não é para promover esse impacto e provocação, mas é muito importante essas regras serem respeitadas. E isso ajuda na hora de verificar se está sendo cumprido, né? Se os 3 R's estão sendo cumpridos, essa listinha, né, de boas práticas. E aí, por último, gente, não menos importante, então eu implementei os 3 R's, agora eu preciso proteger os 3 R's. Como é que eu protejo eles? Integrando o cuidado em monitorar os 3 R's dentro dos mecanismos de gestão da rotina. Então, aqui, os nossos 6 mecanismos de gestão da rotina. Então, vou monitorar os ritmo, rota e rotina através vou padronizar rotinas de movimentação, vou padronizar, aplicar e padronizar mecanismos de gestão à vista que me permitam enxergar se qualquer desvio se manifestar. Vou integrar o olhar no Gemba rotineiro a observar os 3 R's. O Kamishibai, a auditoria escalonada regular, que ontem o Sanderson comentou, eu vou integrar a avaliação dos 3 R's ali no checklist. A cadeia de ajuda, treiná-los para que eles observem e atuem sobre os 3 R's. E a solução de problemas para corrigir qualquer desvio em relação a qualquer um dos 3 R's. E, por último, não menos importante, porque eu quero consolidar e fazer o rollout, né, é simular para validar, poder fazer os ajustes, monitorar fluxo através de indicadores, que aqui tem uma listinha de clássicos de indicadores para monitoramento de fluxo, e padronizar os fluxos, e aí tem uma série de elementos que são padronizáveis, né? A rota inequívoca, os pontos de retirada, pontos de entrega, o tempo de ciclo, o ritmo, tudo isso é padronizável, né? Tem que estar formalizado, né? Para poder fazer instrução, treinamento e monitoramento. E, obviamente, dentro desse último item aí, desse 7º passo, capacitar o time, operadores de produção, lideranças em todos os níveis e, sobretudo, claro, o contingente de movimentadores, o guardião dos 3 R's, que é o agente de fluxo, que ele faz às vezes do terceiro R, né? Então, isso é super importante. Capacitar essa turma, auditar esses processos, né? E aí, replicar para os outros segmentos. Se eu comecei
pela fábrica, dentro do loop de linha de montagem final que abastece ou fornece para o armazém de produto acabado, ele tem que fazer o projeto de rollout para trás, por loops. Né? Eu acho que é isso. Então, basicamente, para fechar, é isso, né, Tiago? Eu acho que eu estourei uns minutinhos. Então, para concluir, gente, essência de gestão de operações, qualquer que seja a natureza, não é só fábrica. Gestão de operações, seja ela seja ela fabricação de produtos, né, ou seja, industrial, operação industrial ou de serviços. Todas elas se enquadram assim. É gestão de processo, o rigor, né, dos mecanismos que a gente já conhece bem, né, de gestão de processos, 5S, padronização, tudo isso, os elementos para gestão dos processos. Mas isso é super importante, mas tem que subordinar. O mais importante é a gestão de fluxo. Fazer gestão de fluxo a partir dos 3 R's. E aí sim, você vai subordinar quem é que você tem que, qual processo, qual etapa que você tem que proteger. Com mais ênfase, prioritariamente. Proteger para quê? Para garantir fluxo. Porque é isso que importa para o cliente. Ok? É isso. Gente. Senhores, tomara que tenha feito sentido. Eu não interagi com a turma, eu lamento pelas restrições, né? Mas tomara que tenha feito sentido. Eu vou parar aqui de compartilhar para dar então, voz ao host, nosso amigo Thiago San. Onde é que eu abro aqui? Stop share. Tá, ok, beleza. E aí, gente? Temos uma pergunta aqui do Fabrício Martins. Ele é da Argentina, Renato San. Mas deixa eu perguntar o seguinte, eu quero contemplar todos os meus amigos, como eu disse a vocês, não estou negligenciando, não, eu quero interagir com a turma, não sei como eu vou fazer isso, se depois, se mando primeiro, eu não sei, mas eu também não quero comprometer a programação, né, dos colegas e da audiência que se programou também para assistir os próximos 2 minicursos, né? Então, quem sabe, porque se eu vou responder Fabrício San, que gentilmente, né, levantou uma questão, eu preciso tratar igualmente os demais colegas. Então, Fabrício San, seja compreensível comigo, eu não vou responder as perguntas agora, mas nós vamos capturar isso. Louro-san, me ajuda, por favor. E aí, nós temos os contatos de vocês, eu faço questão. Ontem, eu estava na retaguarda e eu fiz um esforço para responder muita pergunta dos colegas que estavam, né, interagindo com os outros instrutores. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que daí offline, né? Ok, gente? Ok, pessoal? Ok, Fabrício San? Por favor. Thiago San, tranquilo assim? Tranquilo. Por favor. Obrigado, Sensei Minato. Agradeço eu. Eu que agradeço.